Leve esse vídeo pra tua vida porque ele vai ser importante. Existem 3 grandezas muito importantes que a gente deve saber antes de fazer qualquer coisa. São coisas básicas. Então pega papel e caneta, anota tudo que eu vou te falar, todos esses conceitos e fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender e vai saber todas elas. Primeiro, eu quero que você tenha em mente essa imagem. Fica com ela até o final do vídeo que você vai pegar mais fácil. Confia em mim. Se os professores tivessem me mostrado essa imagem e tivessem explicado tudo, teria sido muito mais fácil. No final do vídeo eu vou retornar com ela. Eu quero ir rapidinho pra química, mas daqui a pouco a gente volta. Tudo que a gente vê e toca, existem átomos. Esses átomos são compostos por prótons, que é a carga positiva. E esses prótons ficam junto com nêutrons, que é a carga neutra, como o próprio nome já diz. Eles ficam no núcleo do átomo. Então, esses dois ficam no núcleo do átomo. Ao redor do átomo existe a eletrosfera, que é onde percorre os elétrons, que é a carga negativa. Então, o átomo é o todo. No núcleo do átomo existem prótons e nêutrons, e ao redor os elétrons percorrendo. E é aí que eu quero chegar. É possível que esses elétrons passem de átomo para átomo, e é isso que forma uma corrente elétrica em um condutor. O condutor é todo aquele material que passa a corrente elétrica ali nele. Essa parte teórica tá ok? Pegou. Corrente elétrica é a movimentação dos elétrons. A unidade de medida da corrente é dada em ampere. Esse condutor tem 10 amperes, esse disjuntor tem 20 amperes. A primeira grandeza já foi, mas tem uma coisa: como que esses elétrons se movimentam? É aí que entra a segunda grandeza, a tensão. Para que os elétrons consigam se movimentar, é preciso existir uma diferença de potencial, que a gente vai chamar de DDP. Relaxa que é tranquilo. A diferença de potencial, a DDP, é a tensão que vai ter ali. É isso que vai empurrar a corrente para passar no condutor. Uma DDP só existe se tiverem 2 pontos, e se eles forem de valores diferentes, surge uma corrente. Como assim? Por exemplo, num ponto tem 5 volts, no outro ponto tem 5 volts também. Tem uma tensão, mas não tem corrente. Por que não tem corrente? Porque para ter corrente é preciso de uma diferença de potencial. Por exemplo, num ponto ter 10 volts e no outro ponto tem 5 volts. Aí a corrente percorre. Grava isso aqui, ó. Não existe corrente sem tensão, mas existe tensão sem corrente. Que nem o exemplo que eu dei anteriormente. Então, basicamente, a tensão elétrica é um desequilíbrio que provoca o deslocamento dos elétrons, que forma a corrente elétrica. Ela faz o trabalho de pressão, como se estivesse empurrando os elétrons. Quanto maior a DDP, maior é a capacidade de uma carga realizar seu trabalho, pois ele vai empurrar esses elétrons com mais facilidade. A unidade de medida da tensão é dada em volt. Essa pilha tem 5 volt. Aqui onde eu moro, a tensão nominal é de 220 volt. Mas é tão fácil assim? Esses elétrons passam com tanta facilidade? Não. Por quê? Pois aí vem a terceira grandeza, a resistência. Essa resistência é como se ela tentasse impedir a passagem de corrente elétrica. Não toda, mas o suficiente para passar com mais calma. Ela faz uma oposição à passagem de corrente elétrica. Mas o que faria essa oposição? É um objeto? Existem materiais isolantes, como o próprio nome já diz, isolam, oferecem alta resistência, ou seja, uma grande oposição à passagem de corrente, como o vidro, borracha, PVC, um resistor que é exatamente usado para isso, mas normalmente usado também em circuitos eletrônicos. Ele é um componente bem pequenininho que oferece um valor de resistência. A unidade de medida da resistência é dada em ohm, ohm. Esse resistor é de 30 ohm. Esse resistor é de 1 kΩ, 1 kΩ, é 1000 ohm. Lembre-se, toda carga oferece uma resistência. Voltando à imagem do começo, vocês conseguem entender essa parte teórica? Vocês conseguiram identificar a imagem e entender como é que funciona? O ampere tentando passar com a movimentação dos elétrons, gerando uma corrente. O volt, que é a tensão, empurrando essa corrente, mas o ohm segurando, limitando a velocidade que essa corrente vai passar. Existe um cálculo que a gente tem que entender e levar para a vida toda, que mostra a relação entre corrente, tensão e resistência. Sim, chegou a hora do cálculo, mas não sai do vídeo que é barbada. Fácil de entender. Para quem gosta de matemática, chegou a hora. O cálculo é o seguinte: I igual U sobre R. O I é a corrente, o U é a tensão e o R é a resistência. Então, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Ou seja, de cara a gente já consegue perceber que a corrente e a tensão são diretamente proporcionais, enquanto a corrente e a resistência são inversamente proporcionais. Que? Fala minha língua, maluco. Fácil. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor é a corrente. Entendendo essa lógica, tu já vai entender o cálculo. Pera aí. Quando falarem que duas coisas são diretamente proporcionais, é porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando uma diminui, a outra também diminui. E isso acontece com a tensão e com a corrente. Agora, quando falam que duas coisas
inversamente proporcionais é porque quando uma aumenta, a outra diminui, e quando uma diminui, a outra aumenta. E isso acontece com a resistência e a corrente. Se tivesse me explicado isso no primeiro ano, já estava feito. Para ficar mais completo e entenderem melhor, se liga nesse circuito elétrico que eu vou te mostrar. Fica até o final que tá acabando, relaxa. Então vamos pro quadro que eu quero te mostrar um circuito e como ele funciona. O V é a tensão que a gente usa. A gente pode encontrar também como U, o que é mais normal de acontecer. Esse F1 aqui é a fonte de energia. Como a gente viu, o I é a corrente que vai passar pelo fio condutor. O condutor é essa linha que liga a fonte com o resistor. O R1 é o resistor, que oferece um valor de resistência. Vamos dizer que essa fonte de tensão aqui, essa fonte de energia, tem 10 volts. E esse resistor aqui tem 5 ohm. Esse aqui é a simbologia do ohm. Qual vai ser a corrente que passa nesse circuito? Para descobrir, é só a gente usar aquele cálculo que eu te mostrei antes. Releva que isso aqui tá terrível, mas espero que dê para entender. A gente quer saber o I. A gente já tem a tensão e já temos a resistência. Então é só dividir a tensão pela resistência, que vai ser 10 sobre 5, que vai dar 2 amperes. Essa aqui é a nossa corrente que passa por tudo isso aqui. Vamos para uma outra, rapidinho. Agora vamos dizer que a fonte de energia, a fonte de tensão aqui, ela continua tendo 10 volts. Só que a nossa corrente agora vai ser de 5 amperes. Qual é que vai ser a nossa resistência? Lembrando do cálculo aqui, é só a gente lembrar a matemática básica, só inverter algumas grandezas aqui, substituir e fazer o seguinte. Fazendo algumas substituições, a gente encontra que I é igual a U sobre R é a mesma coisa que R vezes I é igual U e R igual U sobre I. O cálculo que a gente quer usar é isso aqui. A gente quer descobrir a nossa resistência. Então a gente já sabe a nossa tensão, que é de 10 volts, a nossa corrente, que é de 5 volts, a gente quer descobrir a resistência. Então 10 sobre 5 igual 2 ohm. Era isso, o que vocês acharam desse vídeo? Ficou legal de entender? Gostaram do formato dele? Comenta aqui o que você achou, o que pode melhorar. Se tem alguma dúvida, estou completamente disposto a responder. Como eu já falei, eu não sei de tudo, mas com um pouquinho que eu sei, eu posso tentar ajudar as pessoas que talvez não saibam desse conteúdo. Se você gostou, curte aqui, para o YouTube entender que é um vídeo relevante para as outras pessoas. Se inscreve no canal para não perder novos vídeos, se ativa o sininho também. Compartilhe com quem você acha que tem interesse e até mais. Valeu!